Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês 6 dicas simples para você aumentar a sua produtividade nos estudos. Sem nenhuma enrolação, primeira dica: alterne os assuntos que você estiver estudando. É natural que o nosso cérebro se canse depois de estudar por muito tempo um determinado assunto. Então, qual que é a ideia? Estude, por exemplo, física por 25 a 40 minutos. Pare uns 10 minutos para descansar, fazendo outra atividade, qualquer coisa, alongamento, uma caminhada curta. Depois que você acabar esse descanso, que é extremamente importante, o descanso é tão importante quanto o tempo de estudo, você vai mudar de assunto. Estava estudando física? Agora estude, por exemplo, inglês, por entre 25 e 40 minutos. Vai variar bastante o tanto que cada pessoa aguenta. Geralmente, as pessoas tem um rendimento bom nesse intervalo, entre 25 e 40 minutos. Se você não tem costume de estudar por muito tempo, o ideal é que você comece com 25 minutos. Depois, naturalmente, você pode ir aumentando até, por exemplo, 40 minutos. Então, voltando. Estudou física por 30 minutos, pare 10 minutos para relaxar, para descansar a mente. Depois, alterne um assunto. Estude inglês por mais 30 minutos, depois você volta e estuda, por exemplo, cálculo 1, depois você para, descansa de novo, aí você volta e estuda um outro assunto, estuda francês, por exemplo. Então é importante que você alterne os assuntos para que o estudo não fique chato. E mesmo dentro da física, por exemplo, se você é uma pessoa que faz o curso de física, então tem várias matérias de física por período, né? E aí você pode fazer o seguinte: estuda 30 minutos de mecânica clássica, pare 10 minutos para descansar, depois estude 30 minutos de eletromagnetismo, pare mais 10 minutos para descansar, depois estuda mecânica quântica e assim por diante. É muito mais agradável e muito mais eficaz, você consegue aprender muito mais e memorizar muito mais a matéria, do que estudar 3 horas seguidas, por exemplo, de mecânica clássica. Então, de novo, primeira dica: alterne os assuntos que você estiver estudando. A segunda dica é: alterne as atividades que você precisa realizar durante o seu dia. Claro que isso depende da rotina de cada pessoa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: por exemplo, se você acorda às 6 da manhã, você pode estudar das 6 até às 8 ou até às 9, fazendo aquilo que eu recomendei na dica 1. Estude um determinado assunto por 30 minutos, descanse 10 minutos, depois estude um outro assunto por mais 30 minutos, descanse 10 minutos. Depois um outro assunto por 30 minutos e assim por diante até chegar, por exemplo, 9 da manhã. E aí às 9 da manhã, mude de atividade. Não fique estudando muito tempo em seguida, porque isso cansa também e o seu cérebro, assim como o meu, de todo mundo, precisa de um tempo para digerir aquilo que você estudou. Então, estudou por 2 horas mais ou menos pela manhã, vá para a academia, faça uma outra coisa totalmente diferente. Então vá para a academia, depois, não sei se você faz o seu almoço, mas mude sua atividade. Vai passear com o seu cachorro, então faça uma atividade diferente, algo que não seja estudar. Depois, à tarde, você volta e faz o mesmo esquema com o estudo. Estuda mais 2 horas, por exemplo, mas não em seguida. 30 minutos de um assunto, 10 de descanso. 30 minutos de outro assunto, 10 de descanso, até completar mais 2 horas. Então, se você fizer isso, você já estudou durante o dia, chegando até a parte da tarde, 4 horas. 4 horas de estudo concentrado é muita coisa. Se você disser que estuda, eu estudo o dia inteiro, provavelmente é mentira. A não ser que você realmente tenha um treinamento absurdo. Mas 4 horas de estudo já é excelente. Isso chegamos agora na parte da noite. Então, depois de você estudar, por exemplo, mais 2 horas da tarde, faça uma caminhada, vai resolver suas coisas, pagar a conta de luz, de água, fazer outras coisas. Estudou mais 2 horas da tarde. Aí à noite você pode, por exemplo, ler um livro por mais 30 minutos, para 10 minutos, leia um outro livro. Então você está desempenhando outra atividade. É muito recomendável, então, que além de alternar os assuntos que você está estudando, como foi dito na dica 1, alterne também as atividades que você desempenha durante o dia. A terceira dica é: faça uma lista com todas as atividades que você precisa fazer no dia seguinte. Como assim? Todos os dias à noite
eu faço uma listinha de tudo que eu preciso fazer no dia seguinte. Por exemplo, se eu vou estudar no dia seguinte 4 horas, eu separo. Tenho que estudar 30 minutos de Física 1, porque eu tenho que dar aula, mais 30 minutos de Física 2 ou 1 hora, depende, né? Mais 1 hora de Física 3 e 1 hora da pesquisa, do assunto da pesquisa que eu estiver fazendo no momento. Além disso, eu tenho que ir no banco para fazer alguma coisa. Então, tudo isso eu anoto nessa listinha que eu faço toda noite. Toda noite eu planejo o meu dia seguinte, fazendo uma listinha de todas as atividades que eu preciso fazer. E dá um certo prazer depois, durante o dia, ir fazendo um check em cada coisa da listinha que eu tinha pensado em fazer naquele dia. Então, de manhã, quando eu acordo, eu já tenho tudo anotado que eu preciso fazer. Tem que estudar durante 4 horas, aí está separado. Tem que estudar cálculo 1, física 2, eletromagnetismo, mecânica quântica. Tem que ler sobre filosofia da ciência, epistemologia, biologia, ou história, outras coisas. E também tem que fazer tarefas administrativas da UFOP, por exemplo. Então tem tudo nessa listinha que eu faço sempre no dia anterior. Isso me ajuda demais a me organizar. Então faça uma lista com todas as atividades que você precisa desempenhar no dia seguinte. Isso é uma excelente dica, funciona muito bem. A quarta dica é: estude de forma espaçada. Como assim? Imagine a seguinte situação. Você precisa de aprender uma lei física, por exemplo, a segunda lei de Newton. E você tem 3 horas nessa semana para estudar, para aprender a segunda lei de Newton. Vou colocar 2 alternativas. Você decide estudar 3 horas na segunda-feira. Estudou tudo de forma em seguida, 3 horas para aprender a segunda lei de Newton. A outra possibilidade que eu vou colocar é estudar também no total 3 horas, mas fazendo assim: estuda 1 hora na segunda-feira, 1 hora na quarta-feira e 1 hora na sexta-feira, de forma espaçada. Nos 2 casos, nas 2 alternativas, você percebe que o total de horas estudada é 3 horas. Então pode parecer que tanto faz, mas não, está longe de ser um tanto faz. Estudar de forma espaçada, quem estuda de forma espaçada, aprende muito mais do que quem estuda de forma contínua. O nosso cérebro demora para digerir o que a gente estuda. Então o ideal é estudar um pouquinho de um assunto, esperar o seu cérebro digerir aquilo. Claro que ele digere enquanto você está estudando, mas quando você para de estudar, quando você está dormindo, por exemplo, seu cérebro continua digerindo aquilo que você estudou. Então é muito mais interessante estudar por 1 hora um assunto, deixa um dia sem estudar, estuda no dia seguinte. Um dia sem estudar aquele assunto, estuda no dia seguinte. Isso é muito mais eficaz do que estudar o mesmo assunto no mesmo dia, de forma em seguida. Isso é péssimo. Por isso que é tão péssimo, né? Tão horrível estudar em véspera de prova. O que acontece é que a pessoa não tem tempo de digerir um determinado assunto e fica extremamente ansiosa. Por exemplo, se a prova for 8 da manhã, ela já chega desesperada, com medo de esquecer. Então, se o professor, gente, a prova vai começar só às 9, tá? A pessoa se infarta, porque ela sabe que às 9 horas ela não vai ter conhecimento praticamente nenhum. Está tudo instável na cabeça dela. Quem estuda na véspera de prova ou na semana de prova só, não consegue digerir o assunto que está estudando. Então isso é péssimo, é um péssimo hábito. Não façam isso em hipótese nenhuma, tá joia? A quinta dica é: faça exercícios físicos. Claro, consulte um médico antes, né? Mas exercícios físicos, aeróbicos, por exemplo, caminhada, corrida, futebol, jogo de tênis, qualquer coisa aeróbica. Mas algumas pesquisas demonstram que levantar pesos também ajudam demais a você se concentrar e focar melhor. Sem contar, não vou nem falar dos benefícios para a saúde, mas quem cansa mais aprende melhor. Diversas pesquisas mostram, claramente, não temos nenhuma dúvida. Quando você pratica exercícios físicos, quando você se cansa, você aprende muito mais do que quem é sedentário. Então, se você é uma pessoa inteligente e é sedentária, você seria bem mais inteligente se não fosse sedentário. Faça exercícios físicos, consulte um médico. Algumas pessoas não devem praticar determinadas atividades, eu não posso falar nada sobre isso, mas se você puder,
não deixe de fazer exercícios físicos. É extremamente importante para a sua saúde e também para os seus estudos, tá bom? Então, de novo, façam exercícios físicos. E a sexta e última dica é durma bem. Ficar sem dormir, ficar estudando, varando noite para tentar aprender melhor é uma péssima ideia. Não funciona bem. Não é nada eficaz. Então, durma bem. Quem dorme bem consegue aprender os assuntos com mais facilidade. O cérebro funciona melhor. Não caia nessa de virar à noite, de varar à noite estudando para fazer uma prova de manhã. Isso é péssimo para a sua saúde cerebral e também para a nota que você provavelmente vai tirar na prova, fora o estado de ansiedade que você vai ficar, tá bom? Então, gente, são essas 6 dicas para vocês serem mais produtivos nos estudos. E se vocês gostaram das dicas, deixe um like, por favor, faça algum comentário, acrescente alguma dica, faça alguma crítica, tá joia? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Falou, gente. Tchau.